Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui ao Omnicast. Eu sou o Omnicaster e hoje é dia de análise mais completinha aí do filme Halloween, que foi lançado aí em 31 de outubro de 1978, dirigido aí pelo grande John Carpenter, que também, é claro, cuidou da trilha sonora do filme. E esse filme aqui também conta com a Jamie Lee Curtis ali protagonizando, e também, é claro, com a presença do ator Donald Pleasence, que faz o Dr. Loomis no filme. E hoje eu vou fazer um breve resuminho para vocês que não sabem muito sobre o filme, ou que não assistiram, ou que pensam em assistir, etc. E depois eu vou falar uma crítica um pouco mais detalhada sobre o filme, sobre os prós e os contras, avaliando, é claro, com o olhar daquela época e também com o olhar de hoje em dia, comparando esses dois períodos. Então, bora lá sem mais delongas. Bom, o filme aí conta a história da jovem Laurie Strode aí, que ela está com as amigas nessa véspera de Halloween e ela vai ali cuidar de uma criança, já que ela é babá. E depois talvez elas estão pensando em uma festa ou algo do tipo, mas o filme se desenvolve de uma forma bem simples, a gente vai falar disso depois. A trama desse filme aqui é algo bem precário, na minha opinião, mas vamos seguindo. E também em outro ponto a gente é apresentado ao personagem do Michael Myers, que aos 6 anos de idade pega uma faca e assassina sua irmã. E uma cena bem clássica, diga-se de passagem. Tendo isso em conta, o Michael Myers ele vai ali para uma instituição psiquiátrica, e fica por um tempo lá. E depois ele, no dia ali na véspera do Halloween de 1978, ali no dia 30 de outubro, ele acaba fugindo dessa instituição e acaba entrando ali num frenesi de assassinatos. O filme se desenrola e a gente vê ali que o Dr. Loomis também está indo atrás do Michael para recuperar ele, ou quem sabe só matar ele, porque o Dr. Loomis acredita que o Michael não tem salvação, ou seja, o Michael Myers é simplesmente o mal encarnado, e eu vou falar um pouquinho disso depois com vocês. Mas prosseguindo, bom, o Michael Myers ele foge ali e ele vai atrás da Laurie Strode e das amigas dela, sem nenhuma motivação tão específica. A gente sabe que ele é um cara bem perigoso, que ele é um assassino, então ele vai atrás das amigas da Laurie Strode, etc. E a Laurie Strode está cuidando do Tommy Doyle, ali o Tommy Doyle criança. E enquanto isso, a gente tem ali a amiga da Laurie na casa da frente ali, que vai chamar o namorado, etc. E o Michael Myers vai lá e mata ela, e depois chega uma outra amiga da Laurie Strode ali, que chega com o namorado dela ali, como não tem ninguém em casa. Ela vai querer passar um tempo ali com o namorado dela, e eles dois vão pra vala junto com a amiga anterior, porque o Michael Myers mata os dois. E daí no final a gente tem ali o Michael Myers indo até a casa em que a Laurie Strode está para tentar assassinar ela também. A gente tem ali uma cena de perseguição, etc. Mas ao final o Dr. Loomis chega na casa e consegue atingir o Michael Myers com 3 disparos ali. Logo depois dessa fuga, a Laurie Strode ela acaba se machucando durante isso, etc. Mas é mais uma fuga mais genérica mesmo para os dias de hoje. É claro, naquela época não era tão genérico assim, era um pouco novo esse estilo de direção aí que o John Carpenter trouxe, mas mesmo assim o Dr. Loomis vai lá e mete bala no Michael Myers e ele cai de uma sacada. O plano corta pro Dr. Loomis e depois a gente vê que o Michael Myers já não está mais no chão onde ele deveria estar, porque ele levou 3 tiros e caiu, mas Michael Myers é Michael Myers. E ele não está mais lá e o filme acaba assim. Então vamos lá para a parte da crítica, já que eu já resumi o filme de uma forma bem resumidinha, então vamos nessa. E vamos agora conversar um pouquinho por que Halloween seria esse filme aí que se tornou um filme cult aí com o tempo e porque se tornou um marco na história aí do cinema. E vamos lá diretamente falar sobre exatamente qual é esse porquê. A gente tem que pensar um pouco mais na época em que o filme foi lançado, porque se a gente pensar mais para hoje em dia, talvez a gente não entenda com perfeição por que Halloween teve todo esse sucesso e por que Halloween é considerado um dos melhores slashers até hoje.
porque se a gente for comparar em termos de roteiro ou em até alguns quesitos técnicos, muitos outros filmes superam Halloween nesse quesito, na minha opinião. Mas Halloween naquela época inovou muito, porque ele foi um dos primeiros slashers ali a ter uma direção mais consistente ali, que foi a do John Carpenter ali, e ele conseguiu trazer um suspense que é muito diferenciado num filme slasher também. E outro ponto é que ele conseguiu trazer, claro, The Texas Chainsaw Massacre, que é o massacre da Serra Elétrica ali, conseguiu fazer uma espécie de slasher também, um slasher que revolucionou bastante ali em 1974, mas Halloween ele conseguiu trazer ainda mais essa imagem do assassino focalizado, que é o Michael Myers, e ele conseguiu isso com a exímia direção do John Carpenter, que conseguiu trazer uma trilha sonora que se adapta ao vilão ali e se adapta perfeitamente às cenas de perseguição, ou seja, o filme, apesar dele não ser tão violento, ele é bem pouco sangrento, não tem sangue, na verdade, praticamente. É um filme que ele é mais parado, é um filme mais lento, mas mesmo assim ele consegue te deixar tenso do início ao fim, porque ele apresenta o perigo que é o Michael Myers logo no início do filme. E a direção do John Carpenter, ela consegue ser muito consistente nesse ponto, porque ele consegue mesurar bem essa questão aí do suspense e do perigo que o Michael Myers vai trazer pra gente. E eu acho que os maiores prós são com certeza a direção do John Carpenter e também a trilha sonora do mesmo aí, que é uma das trilhas sonoras, se não a mais reconhecida, na verdade, com certeza, é a do Halloween aí em filmes slasher. É claro, a gente teve depois ali com Sexta-feira 13, uma trilha sonora que também é facilmente reconhecida, mas a de Halloween é muito memorável, é muito bem feita e é muito legal também, por que não dizer isso? E a direção ali do John Carpenter, como eu disse, ele carrega um filme que tem um grande problema, que é o roteiro e o argumento ali geral do filme. Porque a gente tem ali a Laurie Strode, uma personagem que vai ser a Final Girl, etc. A gente sabe isso mais ou menos desde o começo, mas a gente tem o Michael Myers, que é um personagem extremamente mal desenvolvido. Mas, segundo John Carpenter, isso é proposital, porque o Michael Myers não precisa ter motivo nenhum para fazer o que ele faz. Ele é simplesmente o mal encarnado e só quer matar a gente ali, etc. E todo esse papo. Mas esse é um papo que acaba se tornando, acaba dando uma impressão de preguiça na hora de fazer o roteiro. Eu sei, muita gente acha que essa é uma ideia boa. Eu acredito que é uma ideia bem carismática, acho que dá um ar diferente ao personagem, tira ele do meio mais genérico ali. Mas mesmo assim, se você fosse fazer uma sequência seguindo essa exata base de que o Michael Myers é só o mal e ele tá ali pra matar a gente sem motivo nenhum, isso seria bem estressante, bem maçante e não funcionaria. Ou seja, uma ideia que talvez funcionasse ali só no primeiro filme. E eu acho que pra mim não funciona exatamente, porque mesmo o Michael Myers sendo um cara que é totalmente enlouquecido, ou seja, ele matou a irmã ali aos 6 anos e ele foi para essa clínica psiquiatra, etc. Eu acho que esse, na verdade, para mim é o maior problema, porque Halloween de 1978 tem um enredo extremamente simples, e isso, é claro, às vezes pode passar despercebido exatamente pela direção do John Carpenter, que apresenta um suspense que não é baseado exatamente nesse roteiro, mas sim na presença em si do Michael Myers, que ele não tem esse background, mas a gente sabe que ele é extremamente perigoso, e a gente sabe ali pelo Dr. Loomis tudo que aconteceu, etc., a persona dele, e é claro, a gente também tem a Laurie Strode ali, e eles têm essa dinâmica entre os dois. A gente sabe que o Michael Myers está perseguindo ela por algum motivo, mas a gente não sabe exatamente o porquê, e eu acho que isso acaba causando uma pequena falha aí de comunicação no roteiro, porque isso causa uma lacuna aí que a gente tenta entender e até o final a gente não ganha explicação. É claro que a gente sabe que em outros filmes com a própria sequência ali direta, Halloween 2, a gente teve ali uma explicação, etc, que os dois são irmãos, e essa explicação se tornou mais ou menos oficial, e até mesmo em 2018 a gente tem isso.
Só que para isso acontecer, a ideia do Michael Myers ser apenas o mal encarnado, etc., ela cai um pouco, ou seja, eu acho que o John Carpenter ele falhou um pouquinho nessa parte do roteiro. Eu acho que apesar de ser uma ideia bem interessante, ela não tem no que se basear. Mas mesmo assim, Michael Myers ali é um dos maiores, se não o maior personagem ali, slasher. E é engraçado que Halloween ele tem diversas sequências. A gente está falando aqui do primeiro hoje, ali de 1978, mas ele tem muitas sequências, se não me engano são 6, depois tem a de 2018 e depois tem a de 2021 que foi lançada aí, que é o Halloween Kills. Então ele tem muito material, mas a maioria desse material não é tão conhecido, porque as sequências também são bem porcas, são bem mal feitas, retirando ali a de 2018. Tem gente que curtiu a de 2021, eu não curti tanto, mas eu acredito que ela não seja totalmente descartável. E eu acredito também que isso se deva ao fato de que é muito difícil lidar com a persona do Michael Myers ali no Halloween. Se você assistiu o Halloween de 1978, você já deve estar entendendo o que eu quero dizer. Então, os produtores dos próximos filmes, da sequência, sempre ficam nessa dúvida se Michael Myers é um humano ou se Michael Myers é, na verdade, esse The Shape aí, que é um mal encarnado. Somente isso, um negócio um pouquinho mais sobrenatural. É claro que no final do filme de 1978 a gente tem um pouquinho mais de ideia, a gente acha realmente que ele é um pouquinho mais sobrenatural, mas mesmo assim não é nada explícito. E essa aí é a minha crítica sobre o filme de 1978, que tem um enredo bem medíocre, tem os personagens mais fracos, assim, mais ou menos, mas ele entrega o que ele deveria oferecer e ele ultrapassa o que ele deveria oferecer na direção e na trilha sonora, que conseguem carregar o filme ali de suspense, que é bem interessante. Se você for assistir ele hoje em dia, é bem possível que talvez você acabe não curtindo esse filme, porque você já se acostumou com outro tipo de slasher aí, lançado na indústria, um slasher mais sangrento, com mais violência, com mais mortes, etc. Até porque só acontecem umas 5 ou 4 mortes ali no primeiro Halloween, mas que a gente vê na tela também. E eu acho que é interessante falar disso também, que o John Carpenter ele tentou diminuir essa violência, acredito também por causa da censura que tinha na época, etc. Mas ele consegue fazer isso de uma forma que é bem interessante, você não sente falta ali, porque ele consegue contornar isso de uma forma bem criativa. Eu acredito que Halloween, ele é um slasher, mas talvez ele se aproxime até mesmo mais de um suspense do que da própria palavra slasher ali, que a gente está mais acostumado. Mas eu acho que Halloween é um filme ótimo, pessoal. Não entendam errado o que eu estou dizendo. Eu acredito que o conjunto todo é ótimo, mas se você for tirar algumas partes, vai acabar desmoronando ali um pouquinho. Mas se você for assistir com todo e conseguir apreciar e ter a ideia que esse aqui é um filme de 1978, foi um dos precursores da ideia slasher aí, não um precursor, é claro. Mas ele evoluiu bastante essa ideia aí do vilão, do personagem, etc., tendo sido copiado ali até mesmo por Sexta-feira 13 depois. Eu acho que você vai curtir o filme, e se você não curtir também pode realmente acontecer. E é engraçado como as visões sobre Halloween são bem diferentes de diretor para diretor, como a gente teve aí com o David Gordon Green ali nos filmes de 2018 para 2019, a gente teve outras visões ali nas sequências mais medíocres do Halloween ali antes dos anos 90, e também a gente teve a sequência, o remake, na verdade, ali em 2007, dirigido pelo Rob Zombie, que abandona tudo que o John Carpenter tinha feito e faz algo totalmente diferente. Então a gente tem várias versões de como Halloween deveria ser, e eu acredito que nenhuma tenha acertado perfeitamente ainda. Eu acredito que a melhor versão seria, por exemplo, uma mistura do que foi Halloween de 2018 e o Kills mesmo, com o de 1978, que tivesse esse suspense, que tivesse essa marca do vilão, que é o Michael Myers, mas também tivesse um pouco mais de violência, um pouco mais de sangue. Não que isso seja necessário em um filme, mas acredito que traria uma dinâmica maior e um filme, é claro, que também trouxesse mais do Michael Myers, porque no filme de 1978 a gente também tem ali a ideia do Michael Myers ser The Shape, que é assim que ele estava até nos roteiros originais do filme,
que ele é só uma forma ali que aparece de vez em quando. A gente tem aqueles planos em que ele aparece ao longe, depois some, etc. Então essa ideia é reforçada aí no filme, mas ele acaba ficando de lado um pouco. Eu acho que o Michael Myers é um personagem bem interessante para ficar mais em primeiro plano mesmo, até mais interessante que a Laurie Strode, por exemplo, apesar de eu achar que ela é um personagem bem legal e bem desenvolvido em alguns dos filmes do Halloween. No 1978 mesmo, ela não tem um desenvolvimento tão legal assim, até porque os personagens são bem genéricos nesse filme aqui, mas mesmo assim ela acaba sendo mais desenvolvida ali em 2018, etc. Mas eu acho que uma mistura entre todos esses filmes aí, até mesmo um pouquinho do Rob Zombie, quem sabe eu fale outro dia sobre o remake de 2007 do Rob Zombie, mas eu acho que até algo dele poderia ser tirado ali. É claro, Rob Zombie é um diretor bem medíocre, mas mesmo assim ele conseguiu acertar em certos pontos, na minha opinião. E é isso aí, essa aí foi a análise completa aí do Halloween de 1978, e eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês comentem se vocês já assistiram o filme e o que vocês acham também. Vocês curtem o filme, vocês não gostam, quais os problemas que vocês conseguem identificar aí no Halloween de 1978, dirigido por John Carpenter. E é isso aí, pessoal, a gente se vê no próximo Omnicast. Até a próxima, Omnicaster!